Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo e estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouco sobre esses desfalques que o Flamengo vem tendo nos últimos jogos, a dificuldade que o técnico e o elenco vem enfrentando para conseguir fazer um bom futebol. E isso é um motivo para que o Flamengo tenha muitas falhas defensivas ainda. Por quê? O técnico está aqui desde 31 de julho, mas começou a trabalhar efetivamente em agosto. Agosto, setembro, outubro. O cara tá aqui há 2, 3 meses trabalhando. Ele só teve uma semana de treino para conseguir, talvez, implantar uma ideia de jogo. É muito complicado você conseguir fazer com que um time jogue de forma coesa, tanto ofensivamente quanto defensivamente, sem ter tempo de treino. E na minha opinião, com o talento individual que o Flamengo tem no meio pra frente, é muito mais fácil um time crescer ofensivamente do que defensivamente nesse tipo de situação. Por quê? A defesa, por exemplo, vamos dar exemplo do Jorge Jesus. Ele gostava de linha descoberta, de bola coberta e bola descoberta. Para ele conseguir implantar isso, ele teve que treinar durante um tempo. Ele teve que contratar um outro zagueiro, que foi o Palmari, um zagueiro europeu, para entender o estilo de jogo que ele queria na parte defensiva, já que no Brasil poucos técnicos utilizam esse tipo de ideia de jogo. O Domi não tem tempo de treino. Vamos dar um exemplo, não é isso que acontece. Que ele gosta de usar uma zaga em linha. Os dois zagueiros na mesma linha, sem ter um na sobra ou sem ter um mais avançado. Para ele implantar isso, ele tem que ter tempo de treino. No Flamengo não tem. Porque, além do calendário já estar caótico, o Flamengo nos últimos 8 jogos, sem contar o jogo contra o Corinthians neste domingo, o Flamengo vem enfrentando situações adversas a mil. Todos os clubes enfrentam maratonas, estão enfrentando maratonas, mas o Flamengo talvez seja o mais afetado, porque nenhum clube teve 23 infectados para uma partida como o Flamengo teve contra o Palmeiras. Nenhum clube teve ficar 8 dias fora do país e ter um jogador infectado que passou isso para o elenco todo. Foi o caso do Vitinho, pegou, foi o primeiro identificado, digamos assim, com os sintomas de coronavírus, e ele foi afastado automaticamente. Ele pegou o Del Valle no 5-0. Talvez ele com 7 infectados. Contra o Barcelona surgiu mais 3. Aí veio contra o Palmeiras, depois jogou no Barcelona. O time todo ficou infectado. Thiago Maia e Pedro, por exemplo, tem que ser estudados, na minha opinião, porque são jogadores que não tiveram contato com o vírus, não testaram negativo positivo para o coronavírus. Então são jogadores que, na minha opinião, deveriam ser estudados, entre aspas, claro. Talvez o Flamengo cedeu o plasma deles para que sejam estudados porque eles não pegaram o vírus ainda. Contra o Del Valle aqui no Rio, o Flamengo teve 12 desfalques e o retorno do Gabigol, que se machucou no jogo, ou seja, o Flamengo pode botar aí mais um desfalque. Contra o Atlético Paranaense, 5 desfalques, o Flamengo estava um pouco mais encorpado, algum jogador outro voltando de lesão, alguns voltando de coronavírus. Contra o Vasco, 7 desfalques. Contra o Sport, 6 desfalques. Contra o Goiás, 8 desfalques. Contra o Bragantino, 9 desfalques. A partir do jogo contra o Goiás, se eu não me engano, vieram jogadores que já estavam na seleção brasileira e além dos lesionados, ou seja, a parte do coronavírus acabou. Aí você vê que o Flamengo, durante esse período, vem enfrentando dificuldades diversas para escalar o time. O técnico muitas vezes tem que dar uma zaga que não jogou junto ainda, como já aconteceu com o Gustavo Henrique e Natan, por exemplo. É uma zaga que não jogou junto. Uma coisa é você treinar, outra coisa é você jogar. No jogo acontecem situações que talvez no treino você não esteja preparado, teoricamente. Porque são lances de improviso, são lances que o técnico faz uma mudança de posição que você não está acostumado. Pode, por exemplo, no jogo contra o Red Bull Bragantino, o Claudinho ele começou mais aberto, depois ele centralizou, depois voltou a ficar mais aberto. Então, ele é isso são coisas que um time entrosado conseguiria resolver, mas um time que talvez não tenha entrosamento na parte defensiva possa complicar. Você tem que usar um jogador da base que talvez sinta nervosismo, tem que ensinar, por exemplo, o Mateuzinho é um jogador que ataca muito mais na defesa, ele deixa a desejar. Mas tem que segurar um volante para fazer isso. Mas até que ponto segurar esse volante não atrapalha o seu estilo ofensivo, sua distribuição do jogo ofensivo. Então tem que fazer uma série de adaptações que o Domi não consegue ter tempo de treinar, fazer treinamento defensivo, posicionar seu time defensivamente. O que ele conseguiu fazer até agora, que a gente conseguiu observar de outros trabalhos dele, com agora, foi que a bola parada defensiva, você vê que você vê que tem jogadores em linha, mas tem jogadores marcando por zona, ou seja,
E tem uma situação importante que todo lance o jogador fica saltitando. Isso é um treinamento para que o jogador fique ligado na situação da bola parada e que ele já tem uma vantagem, digamos assim, em atacar a bola para conseguir afastá-la o mais rápido possível. Óbvio que ele tem muitos erros ainda, o técnico tem. A parte defensiva tem que ser corrigida. Talvez as substituições ele poderiam fazer diferente, de forma melhor. Mas é aquilo, como é que você vai julgar alguém sem que ele tenha tempo de treino o suficiente para você dizer que ele está treinando mal, treinando bem, que o time não melhora. É complicado nesse calendário desse ano, que já é um calendário muito corrido, que ninguém vai ter tempo. Quem tá bem, quem tá jogando futebol melhorzinho, digamos assim, são os técnicos que estão desde o início do ano. Que mesmo com a maratona o time já tem um entrosamento, já tem uma idade de jogo implantada. Ou seja, você não sente tanto essa situação. Você tem um time ali mais homogêneo, troca um, o jogador entra outro. Os jogadores estão acostumados com a sua ideia de jogo. Não é o caso do Flamengo ainda, que é uns que mudou da água pro vinho. O Jesus tem um estilo, o Domi tem outro. É muito complicado esse ano o Flamengo conseguir talvez até jogar um futebol muito bonito. Possa conseguir vencer os jogos, mas não consiga talvez apresentar um futebol melhor, porque o técnico não tem tempo. Ele teve erros, por exemplo, o jogo contra o Atlético Goianiense. Ele mudou muito o estilo de jogo do Flamengo e não deu certo. Mas também tem que se pesar a parte física, a parte do calendário, as lesões, o vírus que assolou o Flamengo. E agora na frente, agora que o Flamengo já está com a unidade de rebanho, quem sabe os jogadores não sintam tanto, o time não sinta tanto, o Flamengo consiga disparar pelo menos em número de vitórias para conseguir ser o campeão brasileiro novamente esse ano. Eu mesmo critiquei o técnico do Flamengo esse novo técnico, mas se você raciocinar bem, pensar com a cabeça, não estou mas uma cabeça algo mais racional, você vai ver que o Domi, ele está talvez fazendo mais do que ele poderia fazer por conta da qualidade de jogadores, porque ele conseguiu arrumar a parte ofensiva do Flamengo, que eu acho que era o mais complicado. O time nisso tudo, se você pegar aí, foram 6 vitórias, 2 empates nos últimos 8 jogos, mais de 80% de aproveitamento, líder no Campeonato Brasileiro, ou melhor, líder não, empatado com o Atlético Mineiro e com o Inter em pontuação, perde nos critérios de desempate. O Flamengo todo jogo tem muito finalização, 14, 15. O jogo do Goiás, por exemplo, teve 31 finalizações. Ou seja, é um time que cria. Pode talvez estar enfrentando problemas defensivos? Pode. Mas é um time que cria, ele tem que acertar. Mas tem que se dar tempo ao cara. E tempo é uma coisa que a gente não vai ter esse ano. Ou seja, é preferível você talvez jogar mal e ganhar do que você tentar fazer. Talvez você jogar bonito e perder. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, compartilhem. Se inscreva aqui no canal, ative as suas notificações e comentem o que você acha dessa situação do Flamengo, você é flamenguista. O que você acha dessa situação? Você concorda, discorda? Você acha que ele está errado, ele está certo? Tive as repressões do rodízio que ele implanta. Eu acho um rodízio certo, porque um jogador é máquina, um jogador consegue jogar vários jogos seguidos assim e não ter lesão. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo. E ativem as suas notificações. Valeu, falou e tchau.